ao Rei dos séculos, imortal, invencível, ao único Deus, seja a honra e a glória sempre e eternamente. Sou o presbítero Brendo Rodrigues, pastor congregacional pela Assembleia de Deus Ciente Seta em Gurupi, Tocantins, e nessa noite me alegra muito estar aqui para dar continuidade à série cujo tema é Centelhas sobre o Apocalipse, no intuito e no propósito de transmitir pequenos conteúdos de conhecimento acerca do livro de Apocalipse, algo tão importante para a nossa fé, pois trata da certeza e consolidação do divino poder de governo universal, que pertence única e exclusivamente ao Senhor nosso Deus. Revelações do Senhor Jesus Cristo, das coisas que devem acontecer. Convidei essa noite o pastor William Santana para que pudesse estar conosco aqui nesta noite. Estou aí no aguardo para ele entrar na live, para nós estarmos realizando ela e assim podermos dar continuidade a este trabalho. Eu quero iniciá-lo com uma oração ao Senhor nosso Deus. Senhor, eu sou agradecido pela Tua bondade e misericórdia. Eu agradeço por essa mídia digital, por meio da qual há a condição de transmitir àquele e àquela a quem lhe aprouver ao seu lar a boa palavra do Senhor, instrução de fé e confiança na Tua presença. E assim, nesse momento, eu lhe peço que o Espírito Santo do Senhor leve essa mensagem até aquele e aquela a quem lhe aprouver. E assim tudo eu oro e eu agradeço no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Pois bem, Apocalipse, capítulo de número 11, assim denominado por aqueles que sistematizaram o livro do Apocalipse em capítulos e versículos, ele se encontra em um interlúdio, ou seja, um espaço, um momento entre dois eventos, entre dois acontecimentos. E o capítulo de número 11, ele é um espaço entre o toque da sexta trombeta e o toque da sétima trombeta. Relembrando que o toque das trombetas são o direto juízo de Deus sobre os gentios e sobre Israel. Não e de modo algum a igreja, porque a igreja do Senhor Jesus, ela deixa de ser citada a partir do capítulo de número 3 de Apocalipse. E ela retorna ao final, ali no capítulo de número 19 de Apocalipse. A igreja retorna, em suas referências bíblicas, retorna juntamente com o Senhor Jesus, e assim novamente é mostrada a igreja. E o Apocalipse, capítulo número 11, ele é esse interlúdio, muito especial por sinal, porque ao que eu cheguei à compreensão, esse capítulo de número 11, ele vem tratar exclusivamente dos últimos 3 anos e meio da grande tribulação. Pastor Antônio Gilberto, no seu livro Calendário da Profecia, ele pontua que temos um período inicial de 3 anos e meio, que é chamado, e devemos chamar, de tribulação, sendo que a parte mais intensa e intensificada dos últimos 3 anos e meio, nós podemos entender e compreender como grande tribulação. E aqui no capítulo número 11, há essa referência a esses 3 últimos anos e meio. E essa referência está no capítulo 11,
e o versículo de número 2. E deixa o átrio que está fora do templo, e não meças, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Irmã Célia, missionária Célia, paz do Senhor, obrigado pelo carinho de estar aqui conosco. Estou aqui no aguardo aqui do pastor Willam, que assim foi convidado para estar aqui juntamente conosco nessa live. Estou só no aguardo do companheiro pastor Willam Santana. Então, no capítulo de número 11, versículo 2, aqui contextualiza esses acontecimentos, nos últimos 3 anos e meio. E aqui é interessante, porque no versículo 1 diz: e foi-me dada uma cana, semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram. Ora, a cana era uma planta que crescia às margens do rio Jordão. E essa medida que é utilizada aqui, cana, em referência a esta planta que crescia às margens do rio Jordão, ela faz referência a mais ou menos 3 metros. 3 é o número da Trindade. 3, número da Trindade. E aqui diz que era para medir somente o templo de Deus, o altar e os que nele adoram. Ora, a medição é limite. Ora, a medição é regramento. Ora, medição é domínio. Ora, então Deus estava dizendo aqui que nesse momento, nesses últimos 3 anos e meio, Deus estaria fazendo ali uma medição, uma regularização daquilo que pertence a Ele, daquilo que é dele, mas aquilo que não é dele fica de fora. Então assim também será no período da grande tribulação. Aquilo que pertence a Deus, mesmo nesse período, Deus estará cuidando, Deus estará asseverando o seu domínio. Mas aquilo que não faz parte do que é dele, do que pertence a ele, fica de fora. E esse átrio aqui faz referência ali, nós podemos dizer, a partir do capítulo de número 25 de Êxodo, que ali dá os detalhes da construção do tabernáculo. Esse átrio é o átrio exterior, é o átrio das nações, Então aqui Deus está dizendo que aquilo que as nações estão fazendo não pertence a Ele, fica de fora. Deus ele está interessado em guardar e asseverar a sua propriedade apenas naquilo que tem a ver com Ele, porque o templo, o altar e os que nele adoram. Ora, esse altar era o altar de bronze, o altar que nós podemos dizer era o altar de sacrifício, que ficava ali no átrio interior do tabernáculo, do templo. Então Deus ele estava fazendo a medição daqueles que se propunham entrar na sua presença e não ficar longe dele. Nós vamos ver mais para frente essa confirmação. E tem o seguinte, Deus aqui ele no versículo 3 ele diz aqui, e darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias. Isso aqui dá 3 anos e meio, Altieres Batista, a paz do Senhor àqueles que estão aí ao seu redor, paz do Senhor a todos, Então nós podemos ver aqui que no versículo 2 e 3 está asseverando 3 anos e meio, que é o contexto desse interlúdio, aonde esse interlúdio se conecta, aonde esse interlúdio faz parte, E aqui fala de 2 testemunhas, Essa palavra testemunha do grego é mártires, aquele que está proposto, ele se propôs, está com firme propósito de morrer, sim, de morrer por uma causa, de morrer por um objetivo.
de morrer por um propósito. Então, essas testemunhas não são qualquer pessoa, essas testemunhas são selecionadas por Deus. O pastor Antônio Gilberto, no calendário da profecia, ele pontuou que muitos tentam ligar essas testemunhas ou a Moisés e Elias, ou a Enoque e Elias, visto que foram os privilegiados que receberam a transladação, primeiro momento de uma tomada muito forte da parte de Deus, que os tirou aqui dessa terra, e podemos até dizer que não ficou o seu corpo à disposição dos homens, assim podemos dizer. E essas duas testemunhas, elas vão estar vestidas de pano de saco. Esse pano de saco aqui é uma vestimenta que era utilizada principalmente no contexto do Antigo Testamento, na nação de Israel, como um simbolismo, uma expressão de um arrependimento profundo, baseado em um acontecimento de grande tristeza, um acontecimento muito forte de dor e de angústia. Então essa é o que quer dizer aqui as vestiduras de pano de saco. E aqui tem uma coisa interessante, aqui diz no capítulo de número 11, versículo 4, que essas duas testemunhas, elas são duas oliveiras e dois castiçais que estão diante do Deus de toda a terra. Lá em Zacarias, Zacarias capítulo 4, versículo 3, 11 e 14, fala dessas duas testemunhas também. Tem uma referência lá no Antigo Testamento acerca dessas duas testemunhas. Nós podemos dizer duas oliveiras. Lá diz que são ungidos. Ungidos. E eu acho interessante que a palavra hebraica utilizada lá para ungido não é a mesma de Machia. Simboliza aquele que está carregando um óleo. Aí eu me lembro na parábola das 10 virgens, e está dentro do contexto, porque foi dada uma ordem pelas 5 virgens prudentes. Quando tocou o alarme e disse: eis que o noivo vem, está à porta, ali faz referência à segunda vinda, na primeira fase do Senhor Jesus Cristo. E as prudentes dizem às loucas: ide antes àqueles que vendem o óleo e comprai. Então nós podemos dizer que esse momento Deus está propiciando aos moradores da face da terra, às nações e a Israel, que eles possam comprar esse óleo precioso. Louvado seja Deus, glória a Deus. Deus está proporcionando esse momento. E os dois castiçais, nós vemos no próprio Apocalipse que castiçal faz referência a um ministério, a um serviço diante de Deus. Então essas duas testemunhas são pessoas vocacionadas, inspiradas pelo próprio Deus, capazes de distribuir a unção para a vida das pessoas, para que elas possam aí também se encontrar com o noivo. E aqui tem um detalhe: elas vão receber uma virtude muito tremenda da parte de Deus, porque aqui diz, olha só: e se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estas têm poder. A palavra poder do grego é dínamos, e faz referência à virtude. A palavra grega dínamos, e faz referência à virtude. Então podemos dizer que o Espírito Santo vai estar enchendo essas duas testemunhas. Olha só, e aí assim, já houve muitas pregações dizendo que o Espírito Santo não estará mais na terra no momento da grande tribulação. Ei, Salmo 139, lá diz que ninguém pode fugir da presença de Deus. Para onde correr está aí a presença de Deus. O Espírito Santo é Deus. Está lá em Atos capítulo 4, aquele momento ali de Ananias e Safira. Aí Pedro reitera e diz: olha, Ananias, você não mentiu a homens, você mentiu a Deus, porque você mentiu ao Espírito Santo. Então o Espírito Santo é Deus. E o Espírito Santo é que dá poder. Ele é que consegue essa virtude. Porque lá em Atos, no capítulo 1,
Senhor Jesus diz: e recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, traduzindo o poder do Espírito Santo. Então está aqui uma desmistificação. O Espírito Santo ainda estará operando nesse momento, nesse período da grande tribulação, tá? Glória a Deus. Porque eu entendo o seguinte: esse período da grande tribulação também é uma dispensação, porque é uma forma de Deus estar tratando e administrando a humanidade, né? Então também é uma dispensação. Porém, vai chegar um momento, e essas duas testemunhas elas vão atormentar, né, os habitantes da terra, porque eles vão ter poder para criar grandes secas. Eles vão ter poder para converter água em sangue, traduzindo, as pessoas não vão conseguir beber direito. Eles vão ter poder para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes acharem por bem, quantas vezes quiserem. Olha só. Porém, vai ter um período limite de atuação deles. E quando acabar o testemunho deles, a besta que sobe do abismo, traduzindo, o anticristo, vai fazer guerra e as vencerá e as matará. Olha só. Charles Radisburgo, ele tem uma frase e ele diz o seguinte, mais ou menos parafraseando ela, que Deus tem em suas mãos a hora de nós entrarmos no seu repouso. O mais habilidoso médico não a pode tardar, e nem a fúria do inimigo a pode adiantar. Glória a Deus. Então Deus vai permitir que essas duas testemunhas sejam mortas. E o interessante é que diz o seguinte, que não é de qualquer jeito. A besta vai fazer guerra a elas. Olha só, meu irmão e minha irmã, o que é dois homens na presença de Deus? Duas pessoas na presença de Deus. Eu disse que dois homens, duas pessoas na presença de Deus. Olha só, tão cheios do poder que vai chamar de uma forma tão forte a atenção, vai incomodar tanto ao anticristo, à besta, que ele vai montar uma guerra contra as duas testemunhas. Porém, e o seu corpo vai jazer morto, e depois de 3 dias e meio, o Senhor as ressuscitará. Por quê? Porque o nosso Senhor ressuscitou ao 3º dia, e nós somos simplesmente servos do Senhor. Então, a paz do Senhor, missionária Nelcinei, obrigado pelo carinho, obrigado por estar aqui conosco. Eu estou aqui no aguardo aqui do pastor William também entrar. Então essas duas testemunhas, a morte delas vai trazer uma grande alegria. Porém, quando elas ressuscitarem, cairá um grande espanto, cairá um grande temor sobre todas as pessoas da terra, ao ponto de quê? De que elas vão glorificar a Deus. Lembrando aqui que no capítulo de número 10, ou melhor, no capítulo de número 9, ao encerrar o toque da quinta trombeta, no capítulo número 9 de Apocalipse, aqui diz que depois dessa quinta trombeta viriam ainda mais 2 ais. Esses ais finais, só lembrando que na 4ª trombeta no final saiu um anjo forte, e em algumas traduções, e nós vamos encontrar isso no grego original, que essa palavra anjo, ela na verdade é águia. A águia é a ave dominadora dos céus. Então aqui vai traduzir que no final da 4ª trombeta, que durante a primeira até a 4ª trombeta, são deuses tratando com os seres humanos na esfera, podemos dizer, material, na esfera material. A natureza está entrando em colapso, as águas, a terra, as plantas, as potências dos céus visíveis estão entrando em colapso. Porém, depois disso aparece esse anjo dizendo: ai, 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 3 ais sobre os que habitam da terra, sobre a face da terra, porque ainda tem 3 anjos para tocar suas trombetas. E aí da 5ª até a 7ª trombeta, o tratamento de Deus agora com o ser humano, a forma dele estar julgando a humanidade, vai ser
através do mundo espiritual, né? Nós vemos aí na quinta trombeta, que é o primeiro ai, né? A soltura de anjos aí, e na verdade vai ser uma atividade espiritual maligna de uma forma da qual nunca houve sobre a face da terra, né? Com uma força muito grande, né? Vai ser soltos aí os gafanhotos, que tem sobre eles o rei que é chamado Destruidor, né? Apolion. E na sexta trombeta, né, vão ser soltos 4 anjos que estão ali presos no rio Eufrates, preparados para aquele dia, mês, ano e hora, né? Aí nós chegamos o que? No capítulo 11. Tá? E aqui no capítulo 11 está faltando, tá? Está faltando aí, nós podemos dizer, mais um ai, que é o toque da última trombeta, né? Da sétima trombeta, né? E glória a Deus por esse toque da última trombeta, né? Então essas 2 testemunhas foram mortas e Deus é glorificado, né? Versículo de número 15 começa o toque da sétima trombeta. Glória a Deus. Minha esposa está pedindo aqui o celular. Glória. Maravilha. Certo. Então a sétima trombeta, versículo 15, começa o toque da sétima trombeta. E tocou o 7º anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estão assentados em seu trono diante de Deus prostaram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus. Se alguém quiser saber o que é esses 24 anciãos, vai lá no meu canal do YouTube, Sol da Justiça, e assista ali, né, a centelha sobre o Apocalipse, ali o capítulo número 4 e 5, né, e o capítulo 6 e 7. Vai estar lá explicando o que são esses 24 anciãos, né? Então eles se dobraram para adorar a Deus e o glorificar, dizendo que eles dão graças a Ele, né, que era, que é e que há de vir, e pelo seu grande poder, né, pelo seu grande poder, Ele veio a reinar, né? As nações se levantaram contra Ele, né? Porém a sua ira se derramou sobre a humanidade. Louvado seja Deus. Meu irmão e minha irmã, eu chego à conclusão de que essa sétima trombeta, ela representa, né, nós podemos dizer, o período da segunda fase da segunda vinda do Senhor Jesus, a fase que Ele vem visível em poder e grande glória, né, sobre as nações. E ao meu entender, o derramar das 7 taças é a especificação, né, particular do que acontece durante o período dos 3 anos e meio, né? Então nós podemos dizer que o capítulo 11 ele é uma síntese dos últimos 3 anos e meio da grande tribulação, né? Nós podemos dizer isso. Eu estava esperando o pastor William para nós podermos estar aqui comentando essa live, mas eu tenho certeza que houve algum imprevisto. Isso acontece, né? Isso simplesmente pode ocorrer nessas lives, mas para isso nós estudamos. Glorificado e honrado seja o nome do Senhor, para trazer um material de qualidade que venha estimular a sua fé e poder dar um início, né, de fortificação para você estudar com mais entendimento a palavra do Senhor, né? Então, a sétima trombeta, agora é interessante o versículo 19: e abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo, e houve relâmpagos, e vozes, e trovões, e terremotos, e grande saraiva. Louvado seja o nome do Senhor. Olha só, a sétima trombeta é o ai de domínio, de governo e do justo juízo de Deus sobre toda a humanidade, né? Vamos ao capítulo de número 12, capítulo de número 12 de Apocalipse. Glorificado seja o nome do Senhor. Capítulo de número 12. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Essa mulher, ela é interpretada, né, nós podemos dizer assim,
corrente teológica, escatológica das Assembleias de Deus, como representando Israel. E podemos dizer assim, essa figura de linguagem utilizada aqui acerca dessa mulher, no capítulo 12, vem representar a primazia de principado da nação de Israel, porque assim foi chamado Jacó. Jacó foi chamado Israel, não foi à toa, foi chamado porque Deus o considerou príncipe, Deus o recebeu por príncipe. E 12 estrelas, as 12 tribos de Israel. E estava grávida e com dor de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. Isso aqui pontua os sofrimentos que Israel passou, como uma nação, por meio da qual Deus executou o seu plano de salvação durante os tempos. Então por isso que ela gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas, e a sua cauda levou após si até essa parte das estrelas do céu, e lançou-os sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Isso aqui expressa a influência espiritual maligna contra a nação de Israel para atrapalhar o propósito da execução do plano de salvação feito por Deus, consumado em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Versículo 5: porém, a mulher conseguiu dar à luz um varão, e um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Isso aqui trata da encarnação do Senhor Jesus Cristo, 100% Deus, mas por mim e por você, 100% homem. Ele levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Fiz uma live esses dias, está aí no meu IGTV aí, do meu perfil Sol da Justiça no Instagram, e também está lá no meu canal do YouTube, Sol da Justiça. Vai lá, se inscreva, curta, compartilhe a live, louvado seja o nome do Senhor. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E depois que isso ocorreu, nós vemos que a nação de Israel, ela teve que fugir por muito tempo, para que pudesse assim ser protegida, até que Deus a retornou em 1948. Deus retornou Israel como nação no meio das nações. Porém é interessante, um país que se tornou tão pequeno porque não deram a totalidade, da propriedade do território geográfico propriamente pertencente à nação de Israel, a ela, não deram uma porção muito ínfima, pequena. Você for olhar no mapa, Israel é uma pequenina nação entre as nações, e aqui, do capítulo de número 5 ao 6, se interpreta que essa mulher, o ápice da perseguição, o ápice da influência maligna contra Israel vai ocorrer no período final da grande tribulação, os últimos 3 anos e meio, e ali a nação de Israel será perseguida, mas Deus vai operar em seu favor, e Deus vai operar grande livramento. Novamente aqui aparece outro cenário, esse cenário, alguns interpretam esse cenário como uma demonstração do que aconteceu, na expulsão do querubim Lúcifer, do querubim ungido Lúcifer dos céus. Está lá em Isaías capítulo 14, você quer saber, dá uma lida lá em Isaías capítulo 14, viu? Da expulsão dele dos céus. Alguns dizem que trata isso, um período aí antes da humanidade ser criada por Deus, o primeiro homem e a primeira mulher, ser dado início à humanidade. E outros também pontuam, e eu aqui, na verdade, eu conversando com meus botões, eu pontuando, isso aqui pode falar acertadamente de um
de um domínio espiritual que pertencia ao maligno, mas Deus, no período final da grande tribulação, vai quebrar esse domínio dele lá e vai permitir que ele venha com ímpeto sobre a face da terra. Nós vemos lá em Mateus capítulo 10, e também em Lucas, na passagem sinótica, daquele evento ali, ele diz que via o inimigo cair do céu como um raio, e aqui Deus utilizou Miguel, e os seus anjos para batalharem contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos, e não prevaleceram, nem mais se achou seu lugar nos céus. É só a gente lembrar que lá em Jó, no capítulo 1, os filhos de Deus foram se apresentar ao Senhor, e entre eles apareceu o inimigo. Ou seja, então ele tem realmente um acesso, um local nos céus, um principado nos céus, não onde está o trono de Deus e não o domínio de Deus, mas em podemos dizer, um espaço espiritual, abaixo do domínio de Deus, está ele lá com o seu principado, Eu acho interessante o capítulo 12 e o versículo 10, porque aqui diz o seguinte: e ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora chegado está a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite, e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra de seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que nele habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o inimigo desceu até vocês e tem grande ira, sabendo que tem pouco tempo. Que pouco tempo é esse? O período final da grande tribulação. Vai ser o período final de liberdade de operação dele. É claro que após o milênio, também ele vai ter um espaço de operação, mas a intenção dele é, nesse período agora, para tirar muitas almas da presença de Cristo, e também no período da grande tribulação atrapalhar que aquele óleo que foi semeado, que foi derramado, espargido pelas duas testemunhas, evitar que aquele óleo venha ungir muitas vidas e muitas vidas possam se encontrar com o noivo, com o Senhor Jesus. Mas aqui também diz: pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que nele habitais. Deus, ele se alegra com o seu povo. Deus não está preocupado com quantidade, e nós podemos dizer que Deus está preocupado sim com a qualidade, não das pessoas, mas a qualidade do propósito das pessoas em Deus, porque as pessoas que vão estar nos céus, elas só venceram o inimigo pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Louvado seja o nome do Senhor. E quando o dragão viu que fora lançado da terra perseguir a mulher, e retornou à perseguição nos últimos 3 anos e meio da grande tribulação, a perseguição à nação de Israel. Nós podemos dizer que isso aqui está muito bem contextualizado lá em Zacarias capítulo 13 e 14. No capítulo 14 ela diz que as nações vão se reunir contra Israel para pelejarem, então elas vão clamar ao Senhor. E aí eu só posso falar esse restante final quando nós entrarmos no capítulo que trata disso. Olha só: e foram dadas à mulher 2 asas de grande águia para que voasse para o deserto. Irmão, essa águia aqui, olha só, essa asa de águia aqui, já foi referido aqui que no capítulo de número 8, capítulo número 8, e o versículo de número 13, eu já falei aqui, que saiu uma águia nos céus, anunciando os juízos de Deus. Então isso aqui pontua que os juízos de Deus, eles vão estar atormentando tanto as nações, que elas vão ficar um pouco atrapalhadas na perseguição contra a nação de Israel. E Deus vai propor um lugar do deserto. A palavra deserto no hebraico significa lugar onde Deus fala, Midbar, e ela vai ser sustentada por um tempo, e tempos, e metade de um tempo. Isso aqui a gente vê em Daniel capítulo 9, isso aqui faz referência a 3 anos e meio. Então Deus vai guardar a nação de Israel durante os 3 anos e meio finais da grande tribulação, fora da vista da serpente. E a serpente lançou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio. Isso aqui fala do momento em que as nações vão se reunir contra a nação de Israel. Eu não posso entrar muito profundamente, porque vai ter outros capítulos para tratar disso.
e até ajudou a mulher, e até abriu a sua boca. Eu também não posso falar disso aqui, deixa mais para frente. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Isso aqui fala dos prosélitos, judaicos cristãos. Então, aí está o capítulo 11 e 12 de Apocalipse. Eu me senti muito alegre, tive muito prazer em fazer esse momento aqui. É um momento ímpar, estou sentindo aqui algo de Deus no meu coração. Que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe e fortaleça a sua fé, de que Deus tem o domínio. Olha só como Deus controlou, vai controlar na verdade, esse tempo que virá, esse tempo que há de vir. Então, esse momento, que Deus abençoe você e sua família, você que vai assistir essa live até o final, posteriormente, quem já assistiu, nos dê a paz do Senhor. Deus abençoe sua vida e sua família. Eu quero encerrar aqui com uma oração. Senhor, eu lhe agradeço muitíssimo por esse momento. Nossa Deus, como foi um momento glorioso, como foi um momento especial em que eu pude sentir também a Tua presença, ter minha fé estimulada de que a força e a fortaleza pertencem ao Senhor. Deus, que essa live chegue àquele e àquela a quem aprouver ao Senhor, e abençoa-nos também amanhã, que teremos uma outra live para dar prosseguimento aos capítulos de Apocalipse. E assim nesse momento eu quero agradecer ao Senhor por tudo, por esses meios sociais. Eu sou o pastor William, ele não pôde estar, o Senhor sabe a razão e o motivo. Continua abençoando o teu servo de uma forma especial, usando ele como ele está sendo instrumento do Senhor nas lives, nos ensinos. E assim eu só tenho a orar e agradecer tudo por fé, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Silmara, a paz do Senhor. Essa minha live vai estar no meu canal do YouTube, Suficiência, Sol da Justiça. A missionária Silmara, a paz do Senhor, esposa do pastor Jadiel. Um abraço para vocês. Deus continue abençoando vocês no trabalho que vocês estão fazendo aí de uma forma especial.